Vamos falar de eleições? Bom, estou de máscara porque eu vou receber uma pessoa aqui no estúdio. A partir de agora, a gente dá início à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. O primeiro a participar da sabatina é o candidato Samuel Almeida, do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. E a entrevista vai ser transmitida também pelas rádios Brasil Central e RBC FM. O candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. A partir de agora, a gente vai dar início à entrevista. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa entrevista. Por que o senhor deseja ser aí prefeito de Goiânia? Olha, eu tenho já um histórico na vida pública e esse histórico me permite estar participando desse pleito eleitoral. Tivemos a oportunidade já no ano de 98 ser eleito deputado estadual e à época participando, de vários programas importantíssimos para o Estado, que muitos puderam participar e serem colaborados por ele, que foi como Bolsa Universitária, foi um dos que estive na participação e comando dessas votações dentro do Poder Legislativo. E tivemos ali também a participação na Assembleia como presidente daquela casa. E à época nós realizamos um dos únicos concursos públicos para aquele poder, preenchendo praticamente todas as vagas que tinham lá à época, e em especial as vagas que eram técnicas, que eram preenchidas de forma política anterior. E logo depois passamos a integrar, participamos do processo eleitoral de 2016, a convite do prefeito Íris Rezende, e foi um pleito de sucesso, e logo depois fomos convidados para ser secretário do município, como secretário de governo. Ali pudemos participar 24 horas por dia, por quase 2 anos, nós estivemos ao lado do prefeito Íris, e naquela oportunidade apaixonei pela gestão da cidade, conhecendo os problemas de Goiânia pelo lado de dentro, vivendo a realidade de Goiânia, que hoje é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, e lembrando que é uma região metropolitana que tem quase 3 milhões de pessoas vivendo nessa região. Então é importante que alguém que se candidate, que se pleiteie a essa função, ele tenha experiência, ele tenha condições de trazer uma boa gestão para essa cidade. Cidade, inclusive, cheguei aqui aos 12 anos de idade, então vivo Goiânia há muitos anos. Candidato, dando uma olhada no seu plano de governo, tem um destaque para o Vale Creche. Como que deve ser esse Vale Creche e de onde viriam os recursos para que ele seja executado? O Vale Creche é uma medida de urgência, Nós temos algumas fraturas expostas em Goiânia e o Vale Creche é uma delas que nós já começamos a divulgar. Só para se ter uma ideia, hoje nós temos 8.000 mães que necessitam trabalhar e a maioria delas são mães que precisam colocar alimento em casa. Então é uma medida de urgência que nós vamos tomar, não esquecendo da importância que é da construção do CIMEIs. A importância da construção do CIMEIs para atender esse número de vaga, seriam necessários pelo menos 54 CIMEIs para estar atendendo essas 8.000 mães, que levaria pelo menos aí 2 anos para serem construídos. Teria que ter concurso público, teria que ter compras de insumos e o custo levaria a 216 milhões de reais. Então, só para se ter uma ideia, no ano de 2019, foram gastos com a educação em Goiânia 1 bilhão e 31 milhões de reais. Desse 1 bilhão, 790 milhões foram do próprio Tesouro Municipal. A Constituição determina que deve se gastar no mínimo 25% dessa receita. E levando em consideração esse ano, se você colocasse o Vale Creche, que daria um volume de 2,5 milhões, daria menos de 1%, desse total, chegaria a 26,5% se você tivesse o Vale Creche já sendo distribuído. Então, é uma situação de urgência, nós temos hoje uma realidade da pós-pandemia, que foi o fechamento dos pequenos negócios nos bairros.
Foram vários que perderam o seu trabalho, salão de beleza, pequenos armazéns que foram fechados. E essa seria, ao mesmo tempo que você daria, né, a condição da mãe de estar com o filho na creche, você também abriria oportunidades de negócio. Hoje é uma realidade que se deve pensar já para o primeiro dia de janeiro daquele que será prefeito da cidade. Então, é uma medida uma das mais urgentes, e temos aí tantas outras fraturas expostas, que é inclusive na área de saúde. Na área de saúde nós temos uma outra situação, que é a questão da vacinação em massa, que nós teremos, aí estamos chegando e tendo tantas notícias de que teremos vacina a partir do início do ano. Então, eu quero aproveitar então e te questionar uma coisa, candidato. É possível que no primeiro trimestre, né, o que está sendo dito, que a gente possa ter a vacina. O que o senhor acha da volta às aulas no começo do ano, sem a gente ainda ter essa vacina? Porque é possível para o primeiro trimestre. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho assim, necessária as aulas serem retomadas, né? Nós temos uma situação do isolamento e nós temos percebido que as crianças continuam, né? É uma justificativa, as crianças continuam se encontrando em parques aglomerados, com a casa dos vizinhos, essa é a realidade. Então, foi um ano que foi perdido, a questão da base digital, do ensino, principalmente no ensino infantil, quase que não se teve, não foi aí ministrado praticamente nada, foi um ano perdido. É um ano que pegou todos de surpresa, né? Pegaram todos de surpresa e acabou que essas crianças perderam. Agora, sacrificar mais um ano, até a própria orientação, né, da Associação de Pediatras do Estado de Goiás recomendo. O mal em que teria, retornando da possibilidade, já que nós temos aí uma baixa enorme de contaminados, né, de pessoas que estavam com a questão do coronavírus, você tem aí uma recomendação de um mal menor. Essas crianças que ficaram em casa, elas estão aí tendo necessidade, muitas delas, de atendimento com psicólogo, psiquiatra. Então, eu creio o seguinte, é um ano que deverá ser aproveitado. Você tem aí medidas, né, de cuidados, que é da higienização, que é do uso da máscara. É claro que é um comportamento novo, é uma nova realidade, mas eu defendo que as aulas comecem já no início do ano, observando todas as recomendações da vigilância sanitária. E ainda aproveitando a questão da saúde, que também está entre as propostas, né, no seu plano de governo, o que fazer para melhorar a questão da saúde, o atendimento nos CAIs, diminuir fila, porque isso é um problema que realmente não é de hoje, mas qual a sua proposta para tentar resolver esse problema da saúde aqui na capital? Hoje nós temos uma situação do atendimento presencial. Nós já tínhamos uma situação complicada antes do processo da pandemia, ele só avolumou com essa questão agora em que vivemos de uma nova realidade. Então, é importante, primeiro, a gestão na saúde é muito importante. E segundo, nós precisamos de estabelecer critérios. Nós temos o atendimento pelos médicos. Nós temos que trazer os médicos, né, ao debate e como faz hoje os planos de saúde. Os planos de saúde, ele compra a agenda do médico. Ele compra a agenda do médico, por exemplo, numa terça-feira, esse médico vai atender pacientes que é da rede municipal. E nesses atendimentos, ele comprando a agenda, ele vai ter condições de um atendimento melhor. Ele vai ter condições ali de dedicar o seu tempo para aquilo ali sem pressa. Se você paga por consulta, você tem ali a necessidade, aquele médico vai querer atender muita gente, de repente você vai perder qualidade. E essa é uma das nossas propostas, né? De mudar o modelo, a questão de gestão dentro da saúde, de trazer para essas agendas. E nós estamos sempre discutindo com as pessoas que são preparadas, especialistas dessas áreas, para entender. Hoje, por exemplo, nós temos um agendamento, quando o médico atende, você tem o atendimento, logo que você é atendido, o médico te faz a prescrição do hemograma, do raio-x, enfim, de todos os exames. Quando você começa a via crucis, né, dos exames, até no momento em que você conclui esses exames, você já tem ali alguns exames com prazo de validade, que já venceram. Então, você novamente tem que fazer um novo agendamento para começar novamente uma situação. Então, é importante observar esses detalhes. E com gestão apenas, nós iremos já de início eliminar em grande parte do que acontece hoje na saúde. Saúde não é um problema em Goiânia. Saúde é um problema hoje quase em todas as cidades brasileiras. Então, nós, com a experiência que já temos vivido isso.
a nossa proposta, primeiro, é humanizar o atendimento. É ter o atendimento presencial e esse atendimento presencial humanizado. Bom, uma outra área que também está no seu plano de governo é a questão da área urbana. Aqui a gente tem a questão da mobilidade, transporte, que é uma reclamação muito grande também de boa parte da população, que depende, por exemplo, do transporte público, né? São ônibus lotados, muitas vezes com uma higiene que deixa a desejar, não tem ar, é uma coisa que foi prometida há muito tempo e todo mundo cobra. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão? Faltam carros, né? Faltam ônibus, no caso, para estar transportando as pessoas de forma mais confortável. O que fazer para resolver esse problema, candidato? Primeira coisa, você tem a questão da expansão urbana. Hoje, do que já temos, o que precisa é discutir o que já existe. Hoje, com os espaços vazios que se tem, nós podemos aí ter com segurança de pelo menos 1.200.000 pessoas sendo, de forma planejada, colocadas dentro do espaço que já está, né? Então, a parte rural, ela deve ser pensada assim, deve ter um melhor aproveitamento do que existe na questão da parte rural. Então, é preciso, nesse momento, pensar o que existe, a normalização disso, né? Nós temos um transporte caótico, nós temos um transporte, uma saúde que está em dificuldade, nós temos uma educação, que é a questão das vagas que já citamos. Então, primeiro é pensar nisso que já tem. Com a questão, por exemplo, do transporte. A questão do transporte é algo tão sério que o modelo que você tem hoje implantado em Goiânia é o modelo que mostrou que não deu certo. É outra situação também que as grandes cidades brasileiras vivem. Nós temos uma cidade de 1,5 milhão e uma região metropolitana de quase 3 milhões de pessoas. Então, esse modelo que se tem mostrou falido. Só para se ter uma ideia, você sai, por exemplo, do Guanabara, ali em frente ao batalhão do Exército, para ir ao Itatiaia. Do batalhão ao Itatiaia, para quem vai a pé, você leva de 20 a 30 minutos. Se você pegar um ônibus, você vai primeiro para o terminal da Bíblia, encontra um terminal superlotado no momento que tem recomendação de distanciamento. Depois desse terminal, você volta novamente para a região do Itatiaia. Você perdeu pelo menos ali nesse percurso negativo, 70% desse percurso, fazendo aí de 1 hora a 1h30. Então, esse modelo está provado, não deu certo. Então, agora, preciso criar... Eu quero aproveitar essa questão do transporte ainda. A gente está, então, com uma construção, que não começou agora, do BRT, que é uma obra grande, importante para a população, que também já teve gasto, parou, voltou. Não deve ser concluída agora, né, nesse mandato do nosso atual prefeito. O senhor entende que ela deve ser continuada, deve ser finalizada com agilidade? Ela é uma opção viável para resolver o nosso problema? Como eu disse, são situações, Goiânia enfrenta problemas que as grandes cidades enfrentam. Eu creio que o prefeito Íris, ele, dentro da possibilidade do seu trabalho, ele tentou atender a grande maioria da demanda que tinha para aquele momento. Agora, como eu estava dizendo, é preciso, dentro de Goiânia, repensar o transporte coletivo, pensar de forma coletiva de fato. Não basta mais você chamar a licitação para novas empresas, para nova licitação. É preciso resetar o modelo que existe e discutir um modelo que é viável. Mas, por exemplo, resetar não seria terminar o BRT? Essa é um questionamento. Inclui também. O BRT também é algo que deve ser pensado, é algo necessário, é uma obra que já está aí quase que... grande parte dessa obra em fase de conclusão, mas é importante pensar o transporte coletivo como um todo. O BRT é parte desse transporte. Não basta só pensar em pôr mais um ônibus, mais 2 ônibus. Isso é como se você tivesse um rio que fosse contaminado e você pegasse um balde de água e colocasse dentro desse rio. O balde seria contaminado. Então, é importante pensar esse transporte com linhas curtas, com linhas rápidas. Por exemplo, a necessidade do terminal. Qual é a necessidade do terminal? Nós temos exemplos de cidades como São Paulo, que você tem o bilhete por tempo, né? Você limita o tempo desse bilhete. Então, essa limitação do tempo permite a você que numa linha dessa de trecho curto, você possa mudar de um veículo, de um ônibus, para outro sem a necessidade do terminal. Então, como pensar esse assunto que é antigo, esse assunto que já se mostrou, né, de complicação para a cidade, para a população. Só para se ter uma ideia, nós temos hoje... Vou te interromper só um segundinho para te avisar que agora a gente vai ter aí 1 minuto para as considerações finais. Lembrando a questão do transporte, só para se ter uma ideia, hoje você tem 6 mil guaridas, né? 6 mil pontos de ônibus que não têm aí abrigo.
São 3.700 em Goiânia e desses só metade tem abrigo e estão danificados. Então é preciso pensar o conjunto dos problemas. E a nossa proposta de que nós iremos governar Goiânia planejada, uma Goiânia planejada, estaremos obedecendo todas as regras desse planejamento e estaremos discutindo esses assuntos com pessoas especialistas da área para debater qual é a melhor proposta, qual é a melhor solução em que tem para esses problemas. E quero contar com cada um daqueles que estarão elegendo, escolhendo o próximo prefeito para Goiânia e tendo a certeza que nós transformaremos Goiânia na melhor capital do Brasil para se viver. Candidato Samuel Almeida, do PROS, participou conosco. 5 segundinhos ainda. Eu quero agradecer a todos, inclusive a vocês, por estar abrindo esse espaço Agora aqui tão acabou. valioso. Obrigada, uma ótima tarde para o senhor.